Conversas afiadas. O mecânico de sombras. Renato Pitas. Na cidade, encravada entre montanhas que pareciam sussurrar segredos antigos, havia um homem conhecido apenas como relojoeiro. Ninguém lembrava seu nome verdadeiro. Talvez tivesse sido apagado dos registros, como um erro a ser corrigido. Diziam que, em sua juventude, ele pertencera à Irmandade dos Sinos, ordem religiosa que governava a cidade com hinos de fé e campanários que badalavam a cada hora, lembrando a todos do peso do pecado e da promessa de redenção. O relojoeiro, porém, questionava os mecanismos invisíveis que regiam aquela devoção. Enquanto os fiéis se ajoelhavam diante de estátuas de santos entalhados em madeira podre, ele passava noites dissecando engrenagens, estudando o movimento dos astros e desenhando mapas de ventos que só ele via. Deus não é um velho de barba, murmurava, é o próprio ritmo das coisas. Um dia, ao reparar que os sinos da cidade sempre soavam um segundo antes das tragédias, como se anunciassem o inevitável, ele ousou dizer em voz alta: "O medo não está no badalar, mas no ouvido que o escuta." A frase, considerada heresia, rendeu-lhe uma sentença dos anciãos. Foi banido para as cavernas de sal, onde o tempo escorria como areia molhada. Longe de Velária, o relojoeiro construiu uma oficina subterrânea. Lá, descobriu que as sombras projetadas pelas tochas não eram vazias, eram feitas de matéria sutil, restos de angústias humanas. Observou que, quando alguém em Velária temia a solidão, uma sombra em forma de serpente enrolava-se em seu pescoço. Quando a dúvida corroía um coração, labaredas negras dançavam em seus olhos. O medo era uma engrenagem desregulada, pensou. Anos depois, uma criança da cidade, perdida nas cavernas, encontrou-o. Ele a ensinou a desmontar as sombras. "Veja", disse, apontando para uma criatura de garras que a assombrava, "isso não é real. É só uma história que você conta a si mesma." Com uma chave de prata, ferramenta que inventara para ajustar mecanismos invisíveis, ele desativou o monstro. A sombra dissolveu-se em pó de estrelas. A notícia se espalhou. Logo, velários começaram a peregrinar até as cavernas, trazendo suas sombras em frascos de vidro. O relojoeiro não oferecia consolo, apenas perguntas. O que aciona esse medo? Qual é o primeiro dente dessa engrenagem? Ensina a Veals a ler as entranhas das máquinas emocionais, a substituir o óleo da superstição pelo combustível da observação. Os anciãos, é claro, não toleraram. Enviaram soldados para destruir a oficina, mas encontraram apenas paredes cobertas de esquemas lunares e uma carta. A mente é uma relojoaria. Quem entende seus mecanismos, domina o tempo. Quem não entende, torna-se escravo do tic-tac de suas próprias invenções. Velária nunca mais foi a mesma. As sombras não desapareceram, mas aprenderam a ser desmontadas. E nas noites silenciosas, quando os sinos calam, ainda se ouvem sussurros nas montanhas, ecos de uma filosofia que trocou fantasmas por chaves de prata. O relojoeiro nunca foi visto novamente. Dizem que ele se fundiu ao ritmo das cavernas, tornando-se parte do mecanismo que um dia ousou decifrar. Seu legado? Apenas isto: cada um carrega a chave para suas próprias sombras. Basta ter coragem de girar o primeiro dente. Aonde os sinos já não ditavam terror, mas o murmúrio das montanhas se entrelaçava com o riso das crianças, as sombras aprenderam a ser desconstruídas. Os cidadãos, outrora curvados sob o peso de dogmas, agora carregavam chaves de prata penduradas ao pescoço, símbolos de uma liberdade conquistada a golpes de curiosidade. Nas praças, onde antes se erguiam estátuas de santos carcomidos, brotaram oficinas ao ar livre. Artesãos de almas desmontavam medos em mesas de madeira, sob a luz de lanternas que projetavam diagramas de constelações no chão. Observem a engrenagem do pânico, ensinavam uns aos outros, e encontrarão o parafuso solto da imaginação. A Irmandade dos Sinos, enfraquecida pelo êxodo de fiéis, tentou absorver a nova fé. Transformaram os campanários em bibliotecas de metais sonoros, onde os livros eram partituras de vento. Um dia, um ancião, cujo nome se perdeu na névoa do tempo, subiu ao último sino intacto e golpeou-o com martelo de prata.
O badalar, em vez de ecoar ameaças, desprendeu-se em notas que desenharam no céu uma espiral de pássaros luminescentes. Até os mais céticos choraram. A música, perceberam, também podia ser uma chave. Nas cavernas de sal, peregrinos encontravam não um profeta, mas o eco de suas próprias perguntas. As paredes, cobertas de esquemas lunares, vibravam com a energia de quem as tocava. Diziam que, ao sussurrar um medo aos ouvidos da pedra, uma sombra emergia, pronta para ser desmontada. Alguns juravam ver o vulto do relojoeiro em reflexos de sal, suas mãos movendo-se em sincronia com o pulsar das estalactites. Ele não se foi, diziam as crianças, virou a respiração das cavernas. Houve quem falhasse, é claro. Uma tecelã, certa vez, tentou desmontar a sombra de um amor perdido sem antes examinar sua própria engrenagem. A criatura, feita de lágrimas e horas roubadas, multiplicou-se em 50 réplicas de angústia. A cidade inteira se reuniu para desmontá-la, peça por peça, até sobrar apenas um pequeno cristal de melancolia, hoje exibido no grande salão como lembrança. Nem toda sombra é inimiga. Algumas só querem ser vistas. Com o tempo, a cidade tornou-se farol para outras cidades. Mecânicos de sombras viajavam em caravanas, levando maletas cheias de chaves e mapas estelares. Ensinavam que o medo, como um relógio, pode ser desacelerado, ajustado, transformado em motor de esperança. Nas fronteiras, onde os reinos ainda viviam sob o jugo de sinos opressores, surgiram flores de sal, sinal de que as cavernas, e seu guardião invisível, estavam próximos. O último parágrafo da carta do relojoeiro, decifrado anos depois por uma astróloga cega, dizia: cuidado com os que idolatram até a liberdade. A mente é um relógio, mas o tempo é um artesão que ri de nossas certezas. Ninguém entendeu completamente, mas passaram a dançar nas noites de lua cheia, ritmando os passos ao compasso das marés, enquanto as montanhas sussurravam histórias em que fantasmas e ferramentas coexistem. Quando a primeira nave estelar sobrevoou a cidade, séculos depois, os pilotos juraram ver, nas luzes da cidade, o rosto de um homem sorrindo entre engrenagens. Nas cavernas de sal, onde o ar cheirava a invenção e mistério, deixaram uma placa. Aqui, um dia, alguém ensinou que até o infinito pode ser desmontado. Basta girar a chave certa.